Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso modelo de aula à distância, né? Tentando aí dar continuidade aos nossos estudos, né? E aí pessoal, gostaria de começar hoje a nossa conversa é, dando um conselho a vocês. Assim, gente, nós sabemos da dificuldade que é esse momento para todos nós. A sociedade passa por um momento ímpar, assim, jamais vivido, sem precedentes. Assim, a gente já passou por outras pandemias, mas nenhuma teve um efeito tão devastador como essa está tendo nas nossas vidas. E aí, gente, nós também não podemos nos entregar totalmente a ela e parar todas as nossas atividades como se nós não fôssemos passar ou sobreviver a essa pandemia. Sim, nós vamos conseguir passar todos juntos, nós vamos conseguir sobreviver, vamos conseguir retomar aí toda a nossa rotina de vida. Mas para que a gente passe por esse momento com o mínimo de prejuízo, vocês também precisam dar continuidade ao estudo de vocês. Principalmente vocês que estão na última fase da EJA. É um momento assim muito importante para vocês. Então, o meu conselho, o meu pedido hoje, né, é que vocês tentem dar um pouco mais de espaço ao estudo, né, durante esses dias de pandemia, de quarentena, tá bom? Para que a gente consiga, quando retornar, ter o mínimo de prejuízo. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho, dar continuidade ao nosso estudo, né, e falar um pouquinho sobre o conceito de matéria e como essa matéria ela está relacionada à energia, principalmente para envolver os processos de transformação na matéria. Para que a gente consiga entender e compreender esses conceitos que a gente vai trabalhar hoje, nós primeiro vamos precisar entender o que é a química. E aí a gente já falou disso em sala antes da gente entrar na quarentena. Química ela é uma ciência que vai estudar a matéria. E ela estuda a matéria em três sentidos, em três dimensões: na estrutura, na composição e na transformação da matéria, tá certo? Hoje aqui nós vamos nos ater a estudar a transformação da matéria. Nós ainda vamos falar um pouco sobre a estrutura e sobre a composição. Então, também nós vimos o conceito de matéria. Matéria nós vimos que é tudo aquilo que possui massa, né? Uma definição aí bem popular, né? Uma matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, tá bom? Então, matéria é tudo que eu posso dizer que existe, tá certo? Que eu consigo pegar, tudo aquilo que é palpável, tá certo? Isso é matéria. E tudo isso passa por um processo de transformação de alguma forma. E aí esses processos de transformação aqui que vão ser alvo do nosso estudo hoje, tá bom? Em que sentido? A matéria ela se organiza numa estrutura. A estrutura da matéria ela se dá da seguinte forma: nós vamos ter os elementos químicos, que é a menor parte da matéria. Esses elementos químicos vão se unir uns aos outros, e aí a gente só passa a possuir a matéria quando a gente passa a ter a formação das moléculas. As moléculas é que vão dar a constituição da matéria. Imaginem o nosso organismo. Nós somos formados por elementos químicos. Esses elementos químicos, em algum momento, eles se ligaram. Quando eles se ligaram, eles formaram as moléculas. E aí essas moléculas elas vão se formar, vão se unir também. E quando elas se unem, elas formam as células. E aí, a partir desse momento, essas células elas começam a ter funções específicas. Nós vamos ver na biologia que cada célula ela desenvolve uma função específica. E aí cada célula dessa vai se agrupar a outras células e aí vai formar os nossos tecidos, pele, os órgãos, cabelo, dente, entendeu? Então percebam que é uma cadeia, tá certo? Vai de um nível menor até um nível maior de organização. Imagine o átomo como a menor parte dessa matéria ou de um organismo. Esse átomo se une, formam as moléculas. Essas moléculas se agrupam e aí para formar a célula, ela se agrupa na forma de proteínas, lipídios e outras estruturas que a célula precisa para se desenvolver, tá certo? Essa célula ela consegue se agrupar a outras células e aí desenvolve funções específicas que formam os tecidos variados do nosso organismo. E aí a gente tem a formação de um organismo inteligente como é o ser humano. Então,
é importante entender essa organização da menor parte até a maior parte, porque nesses encaixes que vão acontecendo também transformações, tá certo? E isso é muito importante, essas transformações são muito importantes para a gente entender e compreender. Então vamos lá. Como eu falei para vocês hoje, a gente vai tratar aqui da transformação da matéria no momento, tá bom? Então como é que acontece essa transformação? Primeiro, nós temos que partir do entendimento de que a matéria, ou seja, tudo que existe no universo, vai se apresentar para a gente em 3 estados físicos específicos, que a gente chama estados físicos da matéria. O primeiro estado físico é o estado sólido. O segundo estado físico é o estado líquido. E o terceiro estado físico é o estado gasoso, tá certo? E aí esses 3 estados físicos, a gente tem ele aqui na Terra, tá bom? E aí só uma curiosidade aqui, enquanto a gente está falando sobre essa questão dos estados físicos. Ó, gente, uma das explicações, né, para a Terra ela ter a capacidade de suportar a vida humana é justamente a distância em que a Terra se encontra do Sol. Nós estamos num ponto no sistema solar estratégico em que a água em temperatura ambiente ela se mantém no estado líquido, tá certo? E isso é muito importante para a vida humana, é ter água no estado líquido. Por isso que em algum momento em outros planetas a vida humana ela é inviável, porque os planetas ou estão muito próximos do Sol, de forma que se houver água, essa água vai estar no estado gasoso, porque é muito quente, ou estão muito distante do Sol, de forma que se houver água, essa água vai estar no estado sólido. Então nem serve para a gente a água no estado gasoso, nem a água no estado sólido. Nós aqui na Terra estamos numa distância exata do Sol, em que nós temos esse privilégio de ter a água no estado líquido. E isso é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Mas isso é só uma curiosidade, tá certo? Então, gente, nós sabemos que as substâncias se apresentam nesses 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E aí nós também sabemos que com o passar dos anos, o homem ele dominou a transformação desses estados físicos, tá certo? E aí nós conseguimos então passar de um estado físico para outro. A gente chama isso também de fenômeno de transformação. E aí cada passagem dessa de um estado físico para outro, gente, aqui na química e na ciência, nós vamos ter um nome específico, tá bom? Então, ó, quando a gente tem um material no estado sólido e a gente passa esse material para o estado líquido, nós dizemos que houve a fusão. Então, sempre que a gente estiver lendo alguma reportagem falando de alguma transformação que aconteceu e a gente falar que nessa transformação houve a fusão, nós estaremos dizendo que houve a transformação do estado sólido para o estado líquido. Isso é fusão. Nós também podemos passar do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Só quando é que isso acontece? Quando você coloca a roupa para secar, quando você coloca a água no fogo para fazer o café. Percebam que a água ela vira vapor, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso é vaporização, tá certo? A passagem do estado líquido para o estado gasoso. De forma também que a gente pode fazer o caminho contrário. A gente pode ter a água no estado gasoso e passar ela para o estado líquido. Isso a gente chama de condensação. E a gente também pode ter a água no estado líquido e passar para o estado sólido. Colocar as forminhas de gelo no congelador para fazer gelo. Ali é a solidificação. A gente passa a água do estado líquido para o estado sólido. Mas nós também temos algumas substâncias que têm um comportamento diferenciado. Elas passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido, tá bom? E aí, ó, um exemplo, aquela famosa naftalina que a galera coloca no guarda-roupa, né, para evitar mofo, inseto, esse tipo de coisa. Ali, percebam que é uma bolinha sólida, mas você não vê ela líquida, ela passa direto para o estado gasoso, a gente só consegue sentir o cheiro dela, o odor dela, né? Então isso ali é um exemplo de sublimação, é uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. E aí, gente, eu quero que agora nós nos atentamos para uma coisa. Negrada, essas passagens, esses processos que transformam a matéria de um estado físico para outro, eles em algum momento são espontâneos
Em outros momentos, eles precisam que a gente coloque energia. Professor, o que é um processo espontâneo? O processo espontâneo é aquele que acontece naturalmente, tá certo? Sem que a gente precise interferir. Olha um exemplo. Se a gente colocar a roupa no sol, é um processo espontâneo, né? Está lá na temperatura ambiente, naturalmente aquela água vai passar do estado líquido, que está lá na roupa, para o estado gasoso e a roupa seca. Já se eu precisar congelar a água, é um processo instantâneo? Ao menos que eu esteja nos polos, né, do polo norte, né, do planeta, eu preciso colocar numa geladeira, num refrigerador. Então, não é um processo espontâneo, é um processo que eu estou forçando a passagem de um estado físico para outro. Então, o que eu quero com isso? Eu quero que com isso vocês entendam que esses processos são processos que envolvem ou a retirada de energia ou a adição de energia. De que forma, professor? Olha, se eu tenho água no estado líquido e eu quero vaporizar essa água, passá-la para o estado gasoso, se eu quero fazer a água ferver, eu não preciso colocá-la no fogo. O fogo é uma fonte de calor. Então esse é um processo que eu preciso adicionar energia, adicionar calor. Se eu tenho gelo e eu quero descongelar esse gelo, quero passar essa água do estado sólido para o estado líquido, eu também não preciso colocar numa fonte de calor. Então veja, eu preciso adicionar energia. Então, gente, ó, para vocês entenderem bem, o processo aqui, ó, processo chamado de fusão e o processo chamado de vaporização são processos, ó, que eu preciso de adicionar energia, ó. Eu preciso colocar mais calor, porque aí eu vou forçar a substância a passar de um estado físico para o outro. Já nos processos aqui, ó, condensação e solidificação, são processos que eu vou retirar, ó, diminuir a quantidade de energia. Aqui no caso eu vou diminuir a quantidade de calor. Eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. Aí, gente, agora eu recomendo que vocês façam o seguinte: deem uma pausa, tá, no vídeo, uma pausa no vídeo e copiem esse esquema. Ele é bastante interessante para vocês compreenderem tudo que a gente está falando aqui. Enquanto vocês deram uma pausa aí, eu acredito que vocês tenham feito isso, a gente vai continuando, tá? Então vamos agora entender as propriedades da matéria, viu, gente? Professor, por quê? Porque é o seguinte, gente, a matéria ou os materiais, eles vão ter características, tá certo? Essas características são divididas em 3 grandes grupos: as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas. Vamos entender cada grupo desse. Propriedades gerais vão ser aquelas propriedades, ó, como o próprio nome já diz aqui, ó. As propriedades gerais serão aquelas que são comuns a todos os materiais, ou seja, tudo o que for matéria, tudo o que for palpável, tudo que possui massa e ocupar lugar no espaço, vai ter em algum momento essas propriedades aqui nelas. Extensão, o que é extensão? É a propriedade que a matéria tem de existir, de ocupar um lugar no espaço. Ora, se é matéria, então ela tem que ocupar um lugar no espaço. Outro, inércia. Inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer parada. Se tem uma substância lá, eu deixei lá, ninguém mexer, ela vai ficar parada. Então essa é uma propriedade geral, comum a todos os materiais. Outra, massa, óbvio, se é material, vai possuir extensão, vai ocupar um lugar no espaço e também vai possuir um peso, uma massa, tá certo? Ela existe, portanto, ela ocupa um lugar no espaço e possui um peso, uma massa. Então, massa é outra propriedade geral. Impenetrabilidade, outra propriedade muito importante. Jamais 2 corpos vão ocupar o mesmo lugar. Nós não conseguimos colocar um corpo dentro do outro. Cada corpo vai ocupar o seu lugar específico no espaço, tá certo? Compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter o seu volume diminuído. A gente consegue diminuir o volume das substâncias, principalmente dos gases. A gente tem os gases, a gente consegue comprimir esses gases até eles virarem líquidos. Percebam que se vocês pegarem o botijão de gás de vocês e vocês balançarem, vocês vão perceber um líquido dentro. É porque aquelas substâncias que estão lá, o butano, que é o principal constituinte do gás de cozinha, ele vai estar na forma líquida, tá certo? E aí quando a gente abre o registro, aquele gás se solta e aí ele volta novamente a ocupar o espaço natural dele.
mas aí ali dentro ele está comprimido, ele está na forma líquida. Você diminuiu o volume que ele ocupava, certo? Vamos mais, outras propriedades, ó. Elasticidade. O que diz elasticidade? Elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retomar seu volume inicial. Ou seja, é o exemplo do botijão de gás. Se eu abro o registro, o gás volta a ocupar o espaço natural que ele ocupava, tá certo? Outra, divisibilidade. Nós podemos reduzir a matéria, a gente consegue dividir os materiais. Outra, indestrutibilidade. A matéria ela não pode ser destruída, ela pode ser apenas transformada. Aí a gente chega nas propriedades específicas. Professor, as gerais pertencem a todos os materiais e as específicas, o nome já diz. Cada material, cada matéria vai ter essa propriedade de forma única. Ou seja, cada substância vai ter a sua cor, vai ter o seu sabor, vai ter o seu brilho, vai ter o seu odor. São propriedades que vão ser diferentes para cada material. Bem fácil de entender esse conceito. Aí a gente chega também nas transformações da matéria. Professor, de novo, porque aqui a gente complementa o nosso entendimento. Como assim complementa? Vamos lá, As transformações da matéria, ou fenômenos de transformação, eles vão poder ser compreendidos de duas formas. Ou como transformação física, ou como transformação química. Quando é que acontece cada uma delas? Veja bem, as transformações físicas ou fenômenos físicos vão ser aquele em que a gente vai ter só a mudança de estado físico da matéria. Lembram dos 3 estados físicos? Sólido, líquido e gasoso? Então, quando eu tiver só a transformação naqueles estados físicos, um exemplo, eu tenho a água no estado de gelo, no estado sólido, passei ela para o estado líquido. Deixou de ser água? Não. Eu só fiz a fusão da substância. A substância estava no estado sólido, coloquei a energia, ela passou para o estado líquido. Então ali houve apenas uma transformação física, tá certo? Eu não consigo retornar, eu consigo pegar aquela água que eu passei para o estado líquido e fazer ela voltar a ser gelo. Percebam que os fenômenos físicos eles vão ser reversíveis, eles vão poder ser transformados novamente nas substâncias anteriores. E qual é a diferença das transformações ou fenômenos físicos para os fenômenos químicos? Vejam bem, nos químicos, gente, eu não consigo voltar para a substância anterior. Olha o exemplo aqui, eu queimei a madeira, produziu cinza, fumaça. Eu consigo pegar aquela fumaça, aquela cinza e fazer voltar a ser madeira? Impossível, não consigo. Então isso é um fenômeno ou uma transformação química. O amadurecimento de uma fruta. Eu deixei a fruta lá, vieram os fungos que estão aí no ambiente e aquela fruta acabou ficando podre. Eu consigo fazer aquela fruta voltar a ser verde? Não consigo. Então esse ou o que aconteceu ali foi um processo, uma transformação química. Então que fique bem claro, nós temos também essa caracterização. Processos físicos e químicos. Quando é que o processo é físico? Quando eu consigo retomar o estado anterior, tá certo? E eu não mudo as características da substância. Quando é que o processo é químico? Quando eu não consigo voltar ao processo anterior, ou seja, a reação é irreversível, e aí as substâncias formadas são diferentes, tá certo? Então, essa é a diferença entre o processo físico e o processo químico. Eu recomendo aqui também que vocês parem um pouco nesse slide, dêem uma pausa e copiem, que essa parte é muito interessante. Aí eu acredito que eu deixei aqui também pra gente umas atividades. Isso, deixei sim. Então vamos pensar um pouquinho aqui, gente, nessas atividades. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com gelo deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então vamos lá, é para a gente classificar. A esses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Vamos classificar aqui os fenômenos que acontecem. Uma pedra de naftalina deixada no armário. A gente já viu o exemplo da naftalina aqui hoje. A naftalina, ela é uma substância que passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Isso é um exemplo de sublimação, tá certo? Na naftalina acontece
a sublimação. Então o primeiro aqui a gente já sabe, sublimação, ó. Então só vai poder ser letra A ou letra B. A gente já exclui aqui letra C e exclui letra D. Deixa eu riscar aqui para facilitar o nosso entendimento. Vamos aqui. Olha, a gente já exclui letra C e já exclui letra D. Vamos outro. Uma vasilha com água deixada no freezer. O que vai acontecer com essa água? Ela vai passar pela solidificação. Então a gente ainda permanece, ó, com letra A e letra B. O segundo fenômeno aqui acontece a solidificação. Terceiro é uma vasilha com água deixada no fogo. Acontece o que com essa vasilha com água? Ela vai evaporar. Então a gente já achou, só pode ser aqui a letra A. Não é isso aqui, fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. E aqui, ó, quando eu deixo a vasilha de água no fogo, passa do líquido para o gasoso. Resposta para essa, letra A. Vamos continuar. Ver se tem mais uma. Pronto, olha aqui. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Ó, aqui só as que acontecem em transformação química, tá? 1. Aquecer uma panela de alumínio. Gente, você colocou água no fogo lá, você usou a panela de alumínio. Vai acontecer alguma coisa com essa panela de alumínio? Não. O fogo da nossa casa não é suficiente para transformar o alumínio. Então aqui, gente, é apenas um processo físico. Ele quer os químicos, tá bom? 2. Acender um fósforo. Eu consigo, depois que o fósforo, ó, veja bem, o fósforo, o que acontece? Ele queima, vira fumaça, fica o carvãozinho lá da madeira, né? Eu consigo fazer esse fósforo, depois de queimado, voltar a ser palitozinho com a pólvora? Não consigo. Então esse aqui eu já sei, ó, vamos lá, marcar aqui, ó. Eu já sei que acender um fósforo, ou queimar o fósforo, né? Vai ser um processo químico, aqui, ó, processo químico. Ele quer que a gente diga quais são químicos, né? Quais são as transformações químicas. E a gente vai marcar aqui as transformações químicas. Vamos para mais, ó. Ferver a água. Ferver a água, gente, ela vai apenas passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso aí é evaporação, vaporização. Então, ferver a água é físico, não é químico. Queimar açúcar para fazer caramelo. O caramelo, eu não consigo fazer ele voltar a ser açúcar, tá bom? Então aqui também é um químico, ó. Então nós já achamos a resposta, ó. Os processos que são químicos é o 2 e o 4. A gente tinha o 5 aqui também, ó, fazer gelo. Mas fazer gelo é apenas passar do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Então a resposta é letra B. Apenas os processos 2 e 4 são transformações, ó, químicas, tá bom? Vamos mais. Ver o que mais a gente tem aqui, tá? Pronto, mais uma questão. Indique a alternativa que representa um processo químico. Dissolução do cloreto de sódio na água. Gente, cloreto de sódio na água é sal de cozinha na água. Eu posso depois separar facilmente. Se você deixar aí na sua casa, misturar sal com água e deixar lá no fogo, a água evapora e vai ficar só o sal. A gente conseguiu obter o sal de volta. Então não é um processo químico. Fusão da aspirina. Fusão, gente. Fusão é uma transformação física. Fusão é passar do estado sólido para o estado líquido. Então não é químico aqui. É apenas uma transformação física. Destilação fracionada do ar. Destilar o ar é só separar as partes do ar. Então também não é um processo químico. Corrosão de uma chapa de ferro. Quando acontece corrosão, gente, acontece ferrugem. Ferrugem dá para virar ferro de novo? Não dá. Então a ferrugem é um processo químico, tá? A gente já achou. Para essa questão aqui, a resposta seria então letra D, tá certo? Letra D. E a evaporação a gente sabe que é um processo físico. A evaporação a gente pode fazer o processo contrário, que é a condensação, e a água volta para o estado líquido. Tranquilo? Gente, então é isso.
tá bom? Volta no vídeo se você não conseguiu entender alguma parte da nossa explicação, tá? E qualquer dúvida, entra em contato com a gente, tá? Tchau, tchau. Grande beijo.